E aí, pessoal, beleza? Então, continuando, né, a matéria, eu ainda vou continuar com as aplicações das leis de Newton, tá? A gente vai ficar mais uma quinzena e meia para poder terminar essa parte de aplicações das leis de Newton. Eu vou falar hoje com vocês de roldanas e a situação de elevadores, tá? Na próxima semana vou falar de força de atrito e na próxima quinzena, na primeira semana, eu falo sobre força centrípeta com vocês. E aí a gente encerra a parte de aplicações das leis de Newton, ok? Bom, o que são roldanas? Roldanas é esse equipamento aqui, né? Roldana vem de roda. É aquela roda presa a um eixo que você passa uma corda, né? Ela tem duas finalidades, tá? Uma delas é você mudar a direção da força que você quer fazer. Por exemplo, eu tenho uma caixa aqui, eu quero levantar essa caixa, né? Se eu uso essa roldana aqui em cima, preso a alguma coisa, veja bem, eu consigo pegar, amarrar uma corda, passar uma corda lá, né? E essa corda, eu posso puxar ela com a inclinação que eu quiser. Eu coloquei aqui com essa inclinação. Eu venho aqui, vou estar puxando ela e a caixa vai estar subindo. Veja bem, se eu quero fazer essa caixa subir, vocês concordam comigo que eu tenho que exercer sobre ela uma força para cima, né? Eu quero que essa caixa suba. Para isso é necessário fazer uma força para cima. Se eu coloco essa roldana, eu consigo exercer essa força para cima puxando para baixo, né? Por quê? Porque essa roldana tem a função de mudar a direção e o sentido da força, tá? Então, eu posso levantar aquela caixa exercendo uma força para baixo, porque ela vai simplesmente mudar a direção e o sentido da força. Posso também, ao invés de fazer assim, fazer aqui, ó, né? E exercer a força dessa forma aqui. Aqui já está uma força oblíqua. Esses valores não vão ser alterados, tá? Se eu preciso fazer aqui, vamos supor que essa caixa aqui, ela tenha um peso de 200 newtons. Para que ela suba, eu vou ter que fazer uma força. Para ela subir com velocidade constante, eu vou ter que fazer uma força de 200 newtons. Se eu passo pela roldana e coloco aqui, a força que eu vou fazer aqui vai ser 200 newtons, tá? Então, a roldana, ela não altera o valor da força que eu vou fazer, tá bom? Porque ela só tem a função de você estar alterando aqui a direção e o sentido da força. A força aqui está vertical, para cima, do jeito que estava inicialmente, né? Dessa forma aqui. Eu estaria fazendo uma força de 200 newtons vertical para baixo, tá? E a outra forma de se usar a roldana é usar ela associar ela de forma que ela fica móvel. Como assim móvel? Olha só, olha a diferença dos meus dois desenhos. Lá, eu peguei uma corda, amarrei no bloco e passei lá. Aqui não. Aqui eu amarrei uma corda lá em cima, no suporte, na parede, qualquer coisa que sirva como suporte. Ó, passei a corda até aqui. Aqui é uma roldana, tá vendo? Aí eu passei a corda, fui lá em cima novamente e passei por uma outra roldana. Essa roldana, ela tá fixa aqui em cima, ó. Tá bom? E aí vim com ela para cá. E aí, aqui eu coloquei essa roldana e nessa roldana é que eu prendi o bloco, né? E aí, se eu pegar a corda aqui e começar a puxar, o que vai acontecer? Ora, se eu começar a puxar aqui, vocês concordam comigo que essa parte da corda ela vai começar a ficar menor, né? Eu estou puxando a corda aqui, a quantidade de corda que tem aqui vai ficar menor, não é? Por exemplo, só para vocês entenderem, vamos supor que aqui tenha 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 metros de corda ali. Se eu puxo 2 metros de corda aqui,
aqueles 6 metros de corda que estava pendurado aqui vai baixar para 4, né? Porque se eu puxar 2 metros de corda, 2 metros de corda vai vir para cá, que vai ficar menor. E o que vai acontecer com isso aqui? Isso aqui vai ter que subir, porque a corda vai ficar menor, né? Então, esse negócio aqui vai vir aqui para cima. E aí ele ficaria assim, ó. Ele ficaria mais curto, porque eu puxei 2 metros de corda para cá. Então, olha o que aconteceu. A roldana que estava nessa posição aqui, na hora que eu comecei a puxar a corda, a quantidade de corda aqui ficou menor. O que a roldana fez? Ela mudou de posição, ela subiu. Ou seja, ela se movimentou. Por isso que nós chamamos de roldana móvel, tá? Então, roldana móvel é aquela que, quando eu estiver puxando a corda ou liberando corda, o eixo dela vai se movimentar. Ou ele vai para cima, ou ele vai para baixo, nessa posição aqui, né? Então, roldana móvel é aquela que literalmente se move numa direção, para cima ou para baixo. Pode ser também na vertical, vai depender do mecanismo que eu estiver utilizando, tá bom? Mas ele se move. E qual a vantagem de utilizar isso aqui? A vantagem de utilizar isso aqui é fazer com que eu reduza o esforço que eu vou fazer, tá? Por quê? Veja bem, do jeito que está aqui, para eu levantar eu tenho que fazer uma força de 200, né? E essa força eu tenho que tá toda na corda, ó. Então eu vou ter que fazer uma força aqui de 200 newtons para cá. O que acontece aqui? A mesma caixa, 200 newtons. Então, se ela tem um peso de 200 newtons, é necessário que seja feita uma força para cima para que ela suba de 200 newtons. Mas o que acontece? Quando essa força chega aqui, olha, essa força ela está distribuída em 2 pontos, né? Porque tem a corda presa ali e tem a corda segurada aqui. Então, essa força aqui, ela acaba se dividindo em 2, né? Então, está preso aqui, vai ter aqui uma tração, vou chamar de tração 1, e aí vai estar aqui na outra corda, que aí a pessoa vai estar puxando, por exemplo, eu vou estar puxando, que eu vou chamar de tração 2, tá? Então, essa força aqui, ela vai se distribuir entre 2 pontos. Um ponto que já está lá no suporte e o outro que eu estou segurando aqui, tá? Ou seja, esses 200 newtons será dividido em 2 pontos. Isso quer dizer que a força que eu vou fazer ali vai ser de quanto? Não vai ser de 200. Eu vou fazer uma força de 100 newtons. Ou seja, a função de uma roldana móvel é fazer com que eu reduza o esforço que eu estou fazendo. Quanto mais roldanas móveis eu coloco, menos esforço eu faço, tá? A verdade é que, matematicamente, cada roldana móvel reduz o meu esforço pela metade, tá? Se eu tenho uma roldana móvel, tem 200, né? Eu reduzo pela metade, dá 100. Se eu faço com mais uma roldana móvel lá, esse 100 se divide de novo pela metade. Ou seja, eu vou fazer uma força de 50 newtons. Cada roldana móvel, ela reduz a força pela metade, tá? E eu vou mostrar para vocês isso matematicamente. Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. Roldana móvel é porque ela se movimenta para cima e para baixo, tá? Ela tem como função fazer a redução do esforço que eu estou fazendo e cada roldana móvel reduz a força que eu estou fazendo pela metade, tá? Isso é usado aonde? Isso é usado em guindastes. O guindaste, a força não fica toda no motor, tá? Se você pegar um guindaste, o guindaste ele tem aqui um sistema em que o cabo de aço vai fazendo isso aqui, ó, várias vezes, para depois ele vir aqui para o motor. Então, existem várias roldanas, existem ali 3, 4, 5 roldanas móveis. Isso é usado desde a época da navegação. Para você levantar uma vela de navio,
das caravelas, por exemplo, se você passasse uma roldana móvel só, você ia precisar de uns 30 homens para conseguir levantar, porque ela tem um peso muito grande. Eles utilizavam roldanas móveis, tá? E eram várias. E aí o sistema já ficava assim, na horizontal, né? Então você tinha um eixo aqui com várias roldanas, uma do lado da outra, e do lado de cá várias roldanas. E a corda ia passando aqui até chegar aqui. E aí você tinha 2, 3 homens que conseguiam fazer o esforço de 10, 15. Porque a função disso aqui é fazer com que haja uma redução pela metade, tá? Agora vamos lá. Como que eu vou fazer, que eu sei que vai ser uma força reduzida pela metade, né? Aí, eu fiz aqui um esqueminha, tá? Não ficou lá grandes coisas não, mas dá para entender, ó. Uma roldana fixa, tá vendo? Ela tá presa, ela só vai girar aqui, o eixo dela não vai se movimentar, por isso que ela é fixa. E eu coloquei aqui, ó, uma roldana, outra roldana e outra roldana. Tá vendo? Olha o que acontece, ó. Tem uma corda que vem aqui. Aí eu prendi uma corda lá, passei aqui na segunda roldana móvel, prendi na primeira roldana e vim com a terceira corda e prendi aqui. Se eu puxo essa corda, o que acontece? Esse cara sobe. Se ele sobe, ele puxa esse cara para cima, que puxa esse cara para cima, tá? E aí o que vai acontecer? Olha lá, ó, meu corpo de 200 newtons, né? Ele tem um peso de 200 newtons. Então é necessário fazer uma força para cima de 200 newtons, né? Fazer uma força para cima de 200 newtons. Aí o que acontece? Quem é que está segurando essa roldana? Essa corda, através dessa tração aqui, e essa parte da corda aqui nesse eixo, que tem uma tração aqui também, né? Então vamos lá, ó. Esquece essa parte. Esquece essa parte. Vamos lá. Para eu levantar esse bloco, é necessário fazer uma força para cima de 200. Ok. Quem vai fazer essa força de 200? Essa roldana aqui, né? Essa roldana que vai fazer. Então, ela puxa o corpo para cima. O que o corpo faz? Puxa ela para baixo. Então, esquece o corpo. Vamos concentrar lá na roldana. Então, na roldana, aqui no eixo, existe uma força para baixo, que eu vou chamar de F, eu vou fazer geral, tá? Então, vamos de novo? Tava o corpo aqui, né? Para ele subir, tem que ser feita uma força para cima. Quem vai fazer essa força para cima? A roldana. O que a terceira lei de Newton fala? Se a roldana puxa a caixa para cima, o que a caixa faz? Puxa a roldana para baixo. Não é isso? Vamos lá. Quem está levantando essa roldana? Quem vai fazer essa roldana subir aqui? Quem vai fazer essa roldana subir vai ser essa tração aqui e essa tração aqui, né? Então, essas duas cordas estão tracionando para cima, né? Ó, essas duas partes da corda está tracionando para cima. Ah, Emerson, mas você colocou a tração para baixo. Ora, toda ação corresponde a uma reação no sentido contrário. Não é isso? Então, aí, vamos nos concentrar só nessa partezinha aqui. Nesse corpo aqui estão atuando quantas forças? 1, 2, 3. Certo? Essas duas forças aqui estão na mesma direção e sentido. O que eu faço com elas? Eu somo. E essa? Eu subtraio. Considerando que esse corpo vai subir com velocidade constante, a força resultante é zero. Primeira lei de Newton. Se o corpo está parado ou está em MRU, a força resultante é zero. Estou considerando que o corpo vai subir com velocidade constante. Logo, a força, esquece aqui para cima, tá? Vamos nos concentrar só aqui embaixo. A força resultante aqui tem que ser zero, né? Então, eu tenho duas trações que eu vou somar e a força que eu vou subtrair. Então, vai ficar tração mais tração menos força é igual a zero. Tração mais tração, duas tração. Força está negativo. Se eu passar para cá, fica positivo. Então, aquela tração ali vai ser F sobre 2. Né? Então, se eu pensar somente nessa parte aqui, né? Se eu tivesse apenas uma roldana móvel, a tração feita seria F sobre 2.
Mas eu não tenho só ela, né? Eu tenho também mais uma aqui, não é isso? Vamos lá. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, aqui, essa tração aqui vale F sobre 2, certo? Não foi isso que eu fiz aqui? A primeira roldana reduziu pela metade, F sobre 2, ok? Então, vamos tirar a roldana de lá. Deixa eu tirar ela daqui para não ficar muito bagunçado. Então, ó, agora eu já não tenho mais que fazer uma força de F, uma força de 200. Nesse caso aqui eu já tenho que fazer uma força pela metade, porque eu já tenho uma roldana móvel que foi embora. Aí, essa tração aqui vai ser F sobre 2, né? Porque para poder subir, eu tenho que fazer uma força F sobre 2. A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mas sentido contrário, tá para baixo. Beleza? Vamos tirar aqui então. Aí o que vai acontecer? Quem é que vai fazer com que essa roldana suba? As duas cordas, né? Exercendo para cá uma tração e exercendo para cá uma tração. Continua subindo com velocidade constante, não é isso? Então, a força resultante continua sendo zero. Força resultante igual a zero, tração mais tração, menos essa tração aqui embaixo, né? Porque ela está apontando para baixo, ó, que ela vale F sobre 2, não é isso? 2 tração, vou passar o F sobre 2 para cá, ele vai ficar positivo. O 2 está dividindo, está multiplicando, passa para cá dividindo, vai ficar F sobre 4, né? Tá vendo? Viu que eu falei, ó, reduz, vai reduzindo pela metade. Então lá, se fosse 200, aqui era 100, aqui já é 50, né? Então, essa tração aqui, ó, essa tração aqui já é F sobre 4. Correto? Aí, para a gente se concentrar só naquela parte lá, deixa eu tirar essa roldana aqui, né? Eu estou apagando só, não é porque ela desapareceu, eu estou apagando só para a gente se concentrar naquela parte ali. Ó, o mesmo processo. Tem que fazer uma força para cá, a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário. Então, se tem que ter uma tração F sobre 4 para cima, vai ter uma tração F sobre 4 para baixo. O que vai acontecer aqui? Aqui esta tração vai ser dividida em duas, porque são 2 pontos de corda, né? Continua subindo com velocidade constante. Força resultante continua sendo zero. Tração mais tração menos F sobre 4. 2 tração é igual a F sobre 4, porque se eu passar para cá fica positivo. Tração é igual a F sobre 8. Porque se o 2 está multiplicando, passar para cá, ele vai dividindo, né? Vai ficar 2 vezes 4, vai dar 8. Reduziu mais ainda, tá vendo? Então, a cada roldana móvel, a força vai reduzir, o esforço vai sendo reduzido pela metade. Ah, Emerson, mas eu vou ter que fazer isso o tempo todo? Não, você não vai ter que fazer isso o tempo todo. Por quê? Vamos fazer uma equação geral ali, né? Ó, nós temos ali 2, 4 e 8. 2 elevado a 1, 4, 2 elevado a 2. E 8? 2 elevado a quanto? Deixa eu ver. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ah, vezes 3. Se eu tivesse mais uma roldana móvel aqui, o que vocês acham que ia acontecer? Ao invés de 8, ia ser 2 elevado a 4, ou seja, ia ser 16. Porque se a cada roldana móvel reduz pela metade, você vai ter uma sequência aí com base 2, né? 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Ou seja, se você quiser saber qual é o esforço que você vai fazer no final lá, é só você fazer F dividido por 2 elevado a N. O que é N? Olha, o que eu tinha aqui? Uma roldana móvel. O que eu tinha aqui?
2 rodanas móveis. O que eu tinha aqui? 3 rodanas móveis. Então, o que é o N? O N é o número de rodanas móveis que você tem. Então, N é o número de rodanas móveis. Móveis. Essa aqui não conta, tá? Porque ela não é móvel, ela é fixa. Então, o N aqui representa o número de rodanas móveis. Se eu tiver 2, 2 elevado a 2. Se eu tiver 10 rodanas, 2 elevado a 10. Ok? Simples. Simples assim. Bom, então, agora eu vou para a situação de elevadores. Eu tenho 5 situações para um elevador, tá? Eu tenho um elevador subindo e descendo com velocidade constante. Eu tenho o elevador subindo acelerado, subindo desacelerado, descendo acelerado e descendo desacelerado, tá? Então eu tenho 5 situações. Em cada situação, um corpo colocado lá dentro vai se sentir ou sentir um peso diferente, tá? Então nós precisamos entender como trabalhar cada um deles, tá? Como que vai ser isso? Olha só. Vamos imaginar, isso aqui seria o perfil de um elevador, tá? Esse retângulo que eu fiz. Imagina que ele é o elevador. Isso aqui, uma balança, tá? Vamos imaginar que eu peguei aquela balança que fica lá na farmácia e coloquei dentro do elevador. E eu vou colocar uma pessoa lá dentro, né? Essas 5 situações que eu acabei de falar para vocês, em cada uma delas, a balança ali dentro, ela vai medir um valor diferente. Se o elevador estiver subindo ou descendo com velocidade constante, ela vai medir um valor. Se esse elevador estiver subindo acelerado, ela vai medir outro valor do peso dessa pessoa. Se ele estiver subindo desacelerado, o valor é diferente. Então, para cada situação que eu citei, a balança mede um valor diferente. E o que a balança mede? O nosso peso. Então, se a balança mede um valor diferente, significa que a pessoa que está lá dentro vai se sentir com pesos diferentes, tá? E aí eu vou mostrar isso para você. Veja bem, primeiro, antes de tudo, vamos lá. Deixa eu fazer aqui do lado para não bagunçar meu desenho. Tá aqui a balança. Tá aqui a pessoa. Bom, vamos lá. Quais as forças que atuam nessa pessoa? O peso para baixo, porque a Terra está puxando ele para baixo. E qual a outra força? A normal. Quem faz a normal? O piso da balança, porque a Terra está puxando a pessoa para baixo e ela não está descendo, por quê? Porque o piso da balança está exercendo uma força normal para cima. Vou fazer de vermelho, né? De vermelho. Está fazendo uma força normal para cima. Quem está exercendo essa força? A balança. Ok? E como que funciona a balança? Como que a balança funciona? Como que eu subo aqui na balança e aqui no visor aparece lá o meu peso? Ora, você tem aqui embaixo sensores que são sensíveis à pressão, tá? Então são sensores que são sensíveis à pressão, tá? Ou seja, quando eu subo na balança, o meu peso, ele pressiona esses sensores. Ele pressiona esses sensores exatamente com esse valor aqui. E aí, o que o sensor faz? Ele reage
e exerce uma força para cima, igual a normal, tá? Ou seja, a leitura da balança nada mais é do que a leitura do valor da normal. Porque quando você sobe ali, ele vai estar pressionando, né? Quando você sobe, ela pressiona lá embaixo os sensores. O que o sensor faz? Ele reage, exerce uma força para cima, o mesmo valor, né? Então, basicamente, o que o visor aqui na balança informa para a gente é exatamente o valor da normal, que no nosso caso coincide com o peso, né? Porque anteriormente eu sempre falei para vocês, numa superfície plana e horizontal, a normal coincide com o peso, né? Porque só tem essas duas forças atuando no corpo, não é? E aí a força resultante aqui vai dar zero, porque a normal e o peso são os mesmos valores. Então, nesse caso aqui, e é importante que a leitura da balança, ela coincide com o valor da normal. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que você pegar exercício, o exercício vai estar dizendo assim, considerando uma balança dentro do elevador, calcule a leitura da balança. A leitura da balança é o valor da normal. Então eu quero que você entenda isso. Se no exercício pede para você calcular o valor, a leitura da balança, o que você vai calcular é o valor da normal. Como que eu vou fazer isso? Agora vamos voltar aqui para o meu elevador. Eu vou começar com o elevador subindo acelerado, tá? Se ele está subindo, a velocidade é para cima. Está subindo. Se é acelerado, a velocidade e a aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então a aceleração também tem que ser para cima, tá? Porque acelerado é quando a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido. Desacelerado é o contrário. A velocidade está para lá e a aceleração no sentido contrário, tá? Então, está subindo acelerado. Subindo acelerado. No subindo acelerado, a velocidade está para cima, a aceleração também está. Se a aceleração está para cima, a força resultante está para onde? A força e a aceleração têm que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Se a aceleração está para cima, a força resultante também é para cima. Por que, Emerson? Força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante é Maria vai com aceleração. Para onde tiver aceleração, a força também tem que estar. E vice-versa. Para onde a força está, a aceleração também está. Ok? Então, se a aceleração está para cima, a força resultante também está. Ok? Bom, força resultante é massa vezes aceleração. Quais as forças que estão atuando aqui na pessoa dentro do elevador? Já fizemos ali fora, né? O peso para baixo e a normal para cima. Eu quero saber a leitura da balança. A leitura da balança coincide com quem? Com a normal. Então vamos calcular aqui o valor da normal. Como? Substituindo lá, tá? Uma força para cima e uma força para baixo. Uma força para cima e uma força para baixo. Ah, lembrei aqui, alguém vai perguntar assim, mas ô Emerson, a normal não é igual ao peso? A normal é igual ao peso numa superfície plana e horizontal com o corpo parado. Aqui não está. Ele tem aceleração. Então a normal aqui não vai coincidir com o peso, tá? Não vai. Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu quero saber a leitura da balança, ou seja, eu quero calcular o valor da normal. Vamos calcular? Força resultante. Força resultante é o somatório de todas as forças que atuam no corpo, são duas, certo? Bom, e agora eu vou fazer P normal menos peso ou peso menos a normal. Você vai olhar para cá, ó. Para onde está a força resultante? Está para cima.
significa que essa força aqui vai ser maior do que essa. Então, eu vou fazer normal menos o peso. Hã? Entendi não, Emerson? Gente, você tem uma caixa. Aí tem duas pessoas. Uma pessoa está exercendo uma força para a direita, 20 newtons. Outra pessoa está fazendo uma força para a esquerda, 16 newtons. O que vai acontecer com essa caixa? Ela vai se mover? Vai. Para onde? Para a direita ou para a esquerda? Ora, para a direita. Por que ela vai se mover para a direita? Ah, porque a força é maior, Emerson. Então, vocês concordam comigo que a força resultante aqui é de 4 newtons e é horizontal e é para a direita. Por que é 4 newtons? É porque 20 menos 16 dá 4. Vocês concordam comigo isso, né? Pronto. Se eu estou dizendo que a aceleração está para cima e eu concluí que a força resultante é para cima, ora, se a força resultante é para cima, significa que o resultado dessas duas forças deram para cima. Deu para cima. Ora, só tem uma explicação, essa força aqui é maior do que essa. Então, o que eu vou fazer? Na hora que você tiver que juntar aqui, você olha primeiro para lá, ó. Olha para esse cara. Se esse cara está para cima, quem tiver para cima é positivo, quem tiver para baixo é negativo. Se esse cara tiver para baixo, aí quem tiver para baixo é positivo, quem tiver para cima vai ser negativo. Então você olha para ele, está para cima, quem está para cima aqui é a normal. Então é a normal que é positivo. Normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Quero calcular a leitura da balança. Não, quero calcular o valor da normal. Peso está negativo, passa para lá, fica positivo, então vai ficar massa vezes aceleração mais o peso. O que isso quer dizer, Emerson? O que isso quer dizer? Vamos supor que essa pessoa tenha uma massa de 50 quilogramas. Vamos supor que esse elevador está subindo com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Substitui lá. Normal é igual massa vezes aceleração mais o peso. Como é que calcula peso mesmo? Massa vezes gravidade. Massa vezes aceleração da gravidade, 50 vezes 10, 500. Não é isso? Então, mais 500. Normal vai ser igual 50 vezes 1 dá 50, né? Mais 500. Então, a normal vai ser 550 newtons. Ou seja, quando o elevador sobe acelerado, a pessoa lá dentro se sente mais pesada. Mas por que, Emerson? Por uma questão muito simples, inércia. Ó, eu estou parado. A tendência minha é ficar parado. De repente, o elevador começa a subir. Então, o que acontece? Ó, aqui é você, ó. Aqui está o piso do elevador. Você está parado aqui. O elevador, ele quer subir, ó. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te empurrar para cima. E aí, nesse momento, você se sente um pouco mais pesado. Quem já foi dentro do elevador já percebeu isso, né? O elevador, quando ele começa a subir, você sente um tranco aqui, você sente um pouquinho mais pesado. Porque o elevador, ele faz isso, ó. As suas pernas começam a subir, o resto do seu corpo ainda não, porque você está sendo empurrado para cima, tá? Por isso que a leitura da balança, ela vai medir um valor diferente do seu peso quando você estiver no local parado. Então, quando o elevador sobe acelerado, a normal fica maior, tá? Porque vai dar peso mais MA, tá? Agora vamos fazer o contrário, vamos fazer com ele subindo desacelerado. Se ele está subindo desacelerado, vamos tirar os valores, né? Vamos tirar aqui os valores. Ele está subindo desacelerado. Se ele está desacelerado, significa que a aceleração, tem que tomar cuidado com isso. Se ele está desacelerado é porque a aceleração tem sentido contrário ao da velocidade. Desacelerado,
aceleração sentido contrário à velocidade. A velocidade está para cima? Tá, porque ele está subindo. Então a aceleração é para baixo. Se a aceleração é para baixo, a força resultante é para baixo. E se a força resultante é para baixo, na hora que eu for jogar ali, o que vai acontecer? Se a força resultante está para baixo, quem é que é positivo aqui? Quem estiver para baixo. Quem está para baixo? O peso. Então, peso menos a normal é igual a massa vezes aceleração. Menos normal, massa vezes aceleração, menos o peso, né? Porque o peso passou para lá, ficou negativo. Multiplico por menos 1, normal é igual peso, porque ele está negativo, né? Vezes menos 1 vai ficar positivo, menos massa vezes aceleração. O que tinha dado anteriormente? Normal é peso mais MA. Quando ele sobe acelerado, fica peso mais MA. Quando ele sobe desacelerado, fica peso menos MA. Porque o que acontece, gente? Você está subindo, ó, e o elevador para. Ora, o elevador para, o que acontece? Você ainda continua subindo um pouquinho, né? Porque todo corpo em movimento tende a se manter em movimento. Então o elevador está subindo, aí ele para de repente, você vai lá para cima e volta. Você vai desacelerando, desacelerando, para depois voltar. Obviamente que a aceleração do elevador não é tão alta assim para você sair do chão, mas você sente meio que subindo assim. Então você meio que sobe, a leitura da balança vai dar diferente, ela vai dar menor. Tá? Então, quando você sobe e o elevador está desacelerando, você vai sentir um peso menor, tá bom? Basicamente é isso. Quando você sobe acelerado, você fica mais pesado. Agora, quando o elevador começa a parar, você vai sentir um pouquinho mais leve. Todos os seus órgãos internos eles vão subir um pouquinho, e aí você vai se sentir um pouquinho mais leve, tá? Então, eu fiz, ó, subindo acelerado, subindo desacelerado. Agora eu vou fazer descendo acelerado, descendo desacelerado, tá? Eu apaguei, mas eu deixei anotado aqui, tá? O subindo acelerado, a normal é o peso mais MA, desacelerado, peso menos MA. Vamos fazer agora com ele descendo. Vou começar com descendo acelerado, ok? Se ele está descendo, o vetor velocidade é para baixo. Se ele está acelerado, a aceleração tem o mesmo sentido que a velocidade. Se a aceleração está para baixo, a força resultante também está para baixo. Aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Está lá, o peso é normal, né? Quem vai ser positivo, quem vai ser negativo aqui? Deixa eu ver. A força está para baixo. Se a força está para baixo, quem é positivo? Quem está para baixo, quem está com a força. Então, o peso é positivo. Então, peso menos normal é igual a massa vezes aceleração. Vou passar o peso para lá. Ele vai ficar negativo. Como aqui está negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Por menos 1. Normal. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Então, se ele estiver descendo acelerado, a normal é o peso menos MA. Vamos anotar aqui. Descendo acelerado, normal. Olha, Emerson, deu igualzinho. É, igualzinho, exatamente. O subindo desacelerado e descendo acelerado dá a mesma situação, tá? Aí só explicar uma coisa para vocês, ó, ele está descendo acelerado, né? Então, deixa eu explicar para vocês uma aplicação disso aqui. É dessa forma aqui que a NASA simula a gravidade zero, né? Como que é feito o treinamento dos pilotos? Os caras, para poder ir para o espaço, primeiro eles têm que fazer um treinamento. Eles precisam saber lidar com a falta da gravidade, né?
E aí, como que a NASA faz para que eles consigam treinar com gravidade zero, estando aqui na superfície da Terra? O que eles fazem é o seguinte, eles têm um avião, eles pegaram um Boeing, tá? Eles pegaram lá um Boeing e tiraram tudo daqui de dentro, tá? O Boeing normalmente ele é dividido por aqui assim, ó. Aqui fica o lugar de colocar as bagagens, né? E os passageiros vão aqui em cima. Eles arrancaram tudo isso. Então, ou seja, ele é um tubo daqui até aqui assim, ó. Deixa eu tirar aqui só a asa, só para vocês entenderem. Mas ele é um tubo. O avião ele acaba sendo um tubo daqui até ali, né? Aqui é colocado as coisas, né? Mas aqui assim, ali no meio dele você tem um tubo. O que esse avião faz? Esse avião faz o seguinte, os caras que vão fazer o treinamento de gravidade zero entram nesse compartimento aqui. O avião, então, ele sobe até uma altura máxima possível e depois que eles estão lá em cima, que ele está lá em cima, o avião simplesmente desce com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. O avião, então, ele faz isso aqui, ó, embica para baixo e ele passa a descer com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Ó, vamos fazer aqui, descendo acelerado, normal, peso, menos MA. Vamos pegar uma pessoa de 90 quilos. Se a massa é 90 quilos, o peso é 900, concordam? 900, massa 90. Se esse cara está descendo a 10 metros por segundo ao quadrado, 90 vezes 10 dá 900, ou seja, a normal dá zero. O que significa normal igual a zero? Significa que as pessoas aqui dentro elas vão ficar flutuando, como se estivesse no espaço, tá? Então, simular gravidade zero é isso, é você se movimentar para baixo com uma aceleração igual à aceleração da gravidade. Aí você simula como se você estivesse no local onde não tivesse gravidade, tá? Então, uma aplicação disso aqui é quando estão fazendo treinamento para simular gravidade zero, tá bom? O avião vai até lá em cima e aí ele desce. É muito tempo? Não é, né? Porque senão ele vai bater no chão. É coisa de acho que 10, 15 segundos que eles fazem isso. Ele desce por 10, 15 segundos, depois ele volta novamente. O avião, na verdade, ele fica fazendo isso aqui, ó. Ele desce, depois ele sobe. Desce, depois ele sobe. Ele vai fazendo isso aqui, porque se ele descer de uma vez, ele vai bater no chão, né? Então ele desce por uns 10, 15 segundos. Ele corrige lá, né? Fica plano e depois começa a subir. E aí ele vai fazendo esse movimento aí a cada descida é uma simulação de gravidade zero, tá? Agora eu vou fazer com ele descendo desacelerado. Bom, se ele está descendo, velocidade para baixo, se é desacelerado, a aceleração tem sentido contrário ao da velocidade, desacelerado, sentido contrário. Se a aceleração é para cima, a força resultante é para cima também, né? Vamos aplicar a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. A força está para cima, significa que desses dois caras aqui, quem está para cima que é positivo. Então, a normal é positivo. Normal menos o peso é igual a massa vezes aceleração. Passa o peso para cá, ele fica positivo. Fica normal, é peso mais MA. Então, se ele está descendo, desacelerado, normal é peso mais MA. Que deu a mesma coisa que lá de cima, né?
Subindo acelerado e descendo desacelerado dá a mesma coisa. Subindo desacelerado e descendo acelerado também dá a mesma coisa, né? Ficou faltando qual? Subindo e descendo com velocidade constante. Subindo e descendo em movimento retilíneo uniforme. Bom, se ele está em movimento retilíneo uniforme, a força resultante é zero, né? Não tem aceleração. Então a força resultante é zero, só tem essas duas forças atuando, né? Então, normal menos o peso é igual a zero, a normal é igual ao peso. Ou seja, se ele estiver subindo com com velocidade constante ou descendo com velocidade constante, a normal vai coincidir com o valor do peso, tá? Por quê? Porque subindo ou descendo em MRU é a mesma coisa que está parado, tá, gente? Porque a primeira lei de Newton fala assim: se a força resultante sobre um corpo é zero, ou ele está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Isso quer dizer o quê? Que tudo que eu faço parado, tudo que eu faço em MRU, o resultado é o mesmo, não vai dar diferente, tá? Por isso que subindo e descendo em MRU, a normal coincide com o peso, tá? Então, subindo e descendo em MRU, normal é igual ao peso, tá? O difícil é a parte trabalhosa, não é nem difícil, né? A parte trabalhosa é só você lembrar. Tem que lembrar assim: se ele está subindo, ele tá descendo acelerado. Se ele está descendo, a velocidade é para baixo. Se está acelerado, a aceleração e a velocidade tem que estar no mesmo sentido. Se a aceleração está para baixo, a força resultante está para baixo. Aí, a hora que eu olho aqui, se a força está para baixo, quem estiver para baixo é positivo, para poder aplicar lá na força resultante é massa vezes aceleração. Tem que seguir essa sequência, e aí não tem erro, ok? Valeu, gente!